Bênção. Pode soltar a tela, João. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 14 a 26. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 14 a 26. Antes, deixa eu só fazer um comentário aqui, importante. A Bíblia é um livro incrível, você sabe muito bem disso. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. Lucas completa sua obra com o livro de Atos, que alguém já disse que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Lucas cita várias vezes Jesus, de algum modo, sendo conduzido ou possuído, no melhor sentido da palavra, cheio do Espírito Santo. Antes de ser tentado, Lucas capítulo 4, ele é cheio do Espírito Santo. Ele se exulta no Espírito Santo em uma outra passagem. Enfim, é o Evangelho que dá um destaque extraordinário ao Espírito Santo. Mas também é o Evangelho que dá destaque à ação de Jesus na libertação de homens sob o domínio de demônios. E aí o Lucas vai trabalhar com um termo ao contrário, contraste, espírito e mundo. Ele vai se referir algumas vezes e outras vezes apenas como demônio. No episódio do chamado endemoniado de Gadara, ele usa até a expressão legião, que era um grupo, uma guarnição militar que representava então o governo romano em algumas províncias. Então, sem querer ser literal, de que era uma quantidade específica de demônios, uma legião é caracterizada por um grupo de demônios. Quando a gente trabalha e reflete nas Escrituras e pensa sobre a questão de possessão demoníaca, eu sei que há dos dois extremos, né, que C.S. Lewis vai falar na sua obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Há por alguns um temor excessivo e de outros um gosto meio que estranho, né? E que Deus se utiliza tanto daquele que, ou melhor, o diabo se aproveita tanto daquele que nega a existência dos demônios, quanto aqueles que por eles mantêm um certo gosto, né, doentio. A verdade, amados e amadas, é de que os demônios existem. A batalha espiritual, ela é invisível, mas ela é real. Claro que é fato que existem pessoas no meio evangélico, nos mais diversos segmentos do meio evangélico, que parece que acreditam mais no diabo do que em Deus. Tem. Lembro que eu estava no seminário, isso já vai para quase 30 anos, e um colega meu disse que subiu numa das comunidades do Rio de Janeiro, e chegando lá, uma turma o parou e disse o seguinte: você é crente? Ele falou, sim. Então fale um pouco de Deus para a gente, porque o pessoal aqui só fala do diabo. É fato que existem pessoas que têm uma certa compulsão pelo diabo. Por isso que o tema da mensagem desta noite é só Jesus liberta o homem. E eu vou estar trabalhando com o seguinte argumento com vocês: Jesus é maior do que o diabo, e ele quer estabelecer morada em seu coração. Parece estranho, mas não é, que Lucas, depois de registrar acerca da oração do Pai Nosso, e depois de falar sobre oração como insistência e peleja e perseverança, e
retratando aqui no versículo 13 do capítulo 11, que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Ele, o nosso Pai Celeste, nos dá o Espírito Santo. Olha só que contraste. Nos dá o Espírito Santo. No versículo 13. Já no versículo 14 já vai falar de um demônio, de um espírito imundo. Por quê? Porque, amados, olhem para mim, a vida é assim. Essa era que vivemos é assim. Há o Espírito Santo e há os espíritos demoníacos. Nós não podemos ter dúvidas a respeito disso, jamais. Jamais. Precisamos levar esse assunto a sério. E precisamos crer que Jesus é maior do que o diabo. Olhe para mim, muita coisa maior mesmo. E que Ele quer estabelecer aquela morada no nosso coração. Porque coração que está cheio de Jesus, o diabo não tem vez. Ele passa de largo, hein? Ele anda ao derredor, bramando como leão. 1 Pedro, capítulo 6. Mas ele só levanta para cair. Vamos ao texto? Lucas 11, 14 a 26. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por favor, Deus, que não haja nenhuma locomoção desnecessária. Capture as atenções do seu povo aqui e em casa ou no trabalho, pela internet ou no carro. Iremos falar de um assunto delicado. Como Moisés, em Êxodo 3, e Josué, no capítulo 5, eu tiro as sandálias dos meus pés, porque eu sei que eu estou trilhando agora em terra que é santa. Corações que estão em guerra, em conflito. Eu repreendo toda sorte de encantamento, de sono, de perturbação, de confusão. Eu repreendo toda distração.
E em nome do Senhor Jesus eu declaro este lugar terra santa, onde anjos do Senhor estão acampados, e o anjo do Senhor está entre nós, o mais valente do que os outros valentes, aquele que venceu, aquele que está com as chaves da morte e do inferno, o Cristo ressurreto, Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que a sua palavra entre em corações e provoque mudanças. Usa minha mente, use o meu coração, minha veia. Capture a atenção da sua congregação, do teu povo. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Versículos 14 a 23, Jesus é maior do que Belzebu, maior do que o maioral dos demônios. Belzebu é uma terminologia que tem várias acepções. Se for do aramaico, é senhor da casa. Se for de uma língua outra, com base no Antigo Testamento, seria senhor das moscas. Numa língua antiga, poderia ser, me perdoe a rudeza da palavra, mas literalmente, senhor do excremento. É isso que o maioral dos demônios é. Aquele que leva os homens a viver como animais, em meio aos animais, em meio às moscas e aos excrementos. Esse é Belzebu. Jesus é maior que Belzebu. 14 a 23. Na segunda porção, João, 24 a 26, eu puxei essa porção porque ela não pode separar. Diz que seu coração pode ser casa, tanto do diabo quanto casa de Deus. E se seu coração for liberto, e você preparar esta casa, varrer essa casa, limpar essa casa, mas não convidar Jesus para morar nela, e ela for encontrada varrida e desocupada, o demônio que saiu de você voltará com outros 7 espíritos piores. Abrindo parênteses aqui, em todas as experiências de libertação de pessoas endemoniadas, quando se faz o apelo para que a pessoa liberta receba Jesus, 100% eles recebem, na hora. Porque a situação de endemoniamento é tão absurdo, é tão vexativo, é tão abjeto, é tão nojento, que quando a pessoa sai daquele transe, daquela possessão, toda babada, alguns toda ensanguentadas, ou toda suja e violentada, e você faz um apelo para receber a Jesus, inevitavelmente a pessoa diz, eu aceito. Só que, desses 100 que dizem que aceitam, nem 10% permanecem. Saem daquele momento, tomam um banho, voltam à vida. No dia seguinte estão no bar, enchendo a cara de cachaça. Ou estão no prostíbulo. Ou estão batendo algum tipo de tambor em homenagem a entidades demoníacas. Daí essa casa que fora limpa e desabitada por ocasião daquele momento, retorna como casa propícia, adornada, para outros demônios mais. Como é bom saber, amados, de que o mesmo Jesus que nos encoraja a orar é o mesmo que destrói o poder de Satanás. No Novo Testamento, o termo demônio é usado para descrever espíritos demoníacos perversos. São entidades que não têm corpos, mas possuem corpos, que contaminam, que trazem o mal aos seres humanos.
A intenção dos demônios sempre é afligir. Afligir o físico, afligir a alma, afligir a mente. Alguns demônios não necessariamente possuem a pessoa num todo, mas se utilizam de persuasão moral para tomar a mente. Quero fazer um corte apenas nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Os demônios são encontrados nessa porção das Escrituras, sempre com efeitos negativos e prejudiciais aos seres humanos. Eu falo isso porque existem pessoas em nosso meio que têm algum tipo de curiosidade a respeito de demônios e alguns até um certo encantamento por eles. Está, por exemplo, rodando por aí nas redes o depoimento de uma pessoa ligada à bruxaria que se utilizava de contextos eclesiásticos, sobretudo em classes de crianças, para disseminar ensinos demoníacos. Parece novidade, mas não é. O endemoniamento, amados, conforme a gente pode usar bem o termo do português e no grego também, o endemoniamento inclui violência física, tem vários textos aqui que eu não vou, Mateus, de Marcos, de Lucas, de Atos, mudismo ou mudismo, espíritos mudos, como este aqui, que possuiu esse cidadão e ele ficou mudo, obviamente surdo e também cego, se você for ver o texto correspondente de Mateus. Há aqui uma possibilidade deste homem endemoniado já ter sido surdo e ter sido curado junto com a libertação, mas não há evidências. O que o texto diz é que ele era mudo, Mateus vai dizer que ele era cego, e ao sair o demônio, ele passou a falar. O demônio pode provocar, além de mudismo, cegueira, tormento da alma e doenças diversas. Além disso, os demônios podem se manifestar, ou espíritos malignos, incluindo comportamentos autodestrutivos ou isolantes, isto é, que isolam a pessoa da sociedade, insanidade mental, explosões de ira repentinas, convulsões, choro, ranger de dentes, espumar a boca ou permanecer com seus membros enrijecidos. O termo no grego espírito é empregado sempre na Bíblia com E minúsculo, ou espírito humano, ou espírito demoníaco, ou impuro. Vai depender do contexto. Esses espíritos imundos, demônios, habitam ou podem habitar as pessoas, ou habitar determinados locais, como desertos, lugares áridos, lugares sem água, túmulos ou lugares desolados. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, o maioral dos demônios, o governante deles, é chamado Belzebu, e Satanás, o que dá a ideia que são termos correspondentes. Mateus 25, 41 vai dizer de que esses demônios serão julgados um dia pelo Senhor e serão todos eles derrotados. Aleluia. É importante, amados, precisar e afirmar, João Marcos, no ponto 1, que Jesus é maior do que Belzebu. Muito maior. Jesus estava expulsando o demônio, que era mudo, vai dizer o versículo 14. Aconteceu que ao sair o demônio, Jesus não entrevistava demônios como em alguns programas hoje evangélicos. Não ficava, de onde você é? Qual é o seu nome? Não. Ele chegava, o demônio tinha que buscar o canto dele. A multidão, ou as multidões no plural, se admiravam.
Mas, contudo, porém, entretanto, sempre havia um grupo de pessoas que caminhavam com Jesus, que não criam em Jesus. Como na igreja do Senhor Jesus, sempre tem aqueles que não creem. Estão aqui por razões das mais diversas. Então, dentre as multidões, um grupo, versículo 15, diz: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Beelzebu vai aparecer na Bíblia, em 2 Reis 1-3, é uma terminologia moabita. Baal-Zebub, deus de Ecrom, capital de Moabe. Esse texto, que tem paralelos em Mateus 12 e Marcos capítulo 3, tem a mesma frase, a acusação de que Jesus, na verdade, ele tinha, preste atenção, amados, até para dizer isso a gente treme, que Jesus tinha uma aliança com Beelzebu, que Jesus e o diabo estavam tão juntinhos que ele combinava: olha, eu vou até ali e vou fazer um espetáculo, você possui a pessoa, eu liberto, depois você faz o que você quiser, mas vamos fazer esse combinado porque eu quero ser o maioral, quero ser o cara. Eles acreditavam nisso, de que Jesus e Beelzebu tinham uma aliança. Outros, versículo 16, diziam o seguinte: eu só vou acreditar se houver um sinal do céu. Até hoje tem gente assim. Até hoje nós temos gente aficionada por sinais. Gente que só liga na televisão para assistir determinados programas, amados. E eu não vou entrar no mérito se todos aqueles endemoniamentos e possessões são ou não verdade. Eu até acredito que, se não é verdade, passa a ser verdade, porque aquilo só pode ser do diabo. Até mesmo o camarada que é um ator é um endemoniado. Porque alguém, para fazer brincadeira com um assunto tão sério, só pode ser um filho de Beelzebu. Não tenho dúvida nenhuma. De todo modo, eles queriam sinais. Me lembro de 1 Coríntios 1:22. Os judeus pedem sinais. E até hoje, amados, as pessoas querem sinais. As pessoas querem fazer shows. As pessoas querem ver a coisa acontecer. Quer ver o circo pegar fogo. Quantas vezes, amados, as coisas que os homens fazem são muito piores do que aquelas que os demônios fazem. Tem demônio, amados, que é fichinha diante do comportamento tão perverso de alguns homens. Tem coisa que só o ser humano faz, nenhum demônio faz. Humanos aqui pretendiam resistir ao poder de Deus, queriam ter sinais. Queriam fazer com que Jesus, de alguma forma, provasse. Provasse o quê? Provasse que ele era o Senhor, mandando um sinal vindo do céu. Mas diz o versículo 17 que Jesus sabia do que passava na mente deles e falava o seguinte: vamos combinar uma coisa? Deixa eu falar com vocês aqui. E ele usa uma metáfora. Eu quero que você preste muita atenção, olhando para mim, por favor. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Casa contra casa, ou sobre casa, cairá. Você acha que eu vou fazer uma aliança com o diabo e ele vai, de certo modo, ceder caminho para mim, se eu sou contra ele o tempo todo? Eu vim para, usando a expressão de Paulo, né? De João, né? Eu vim para destruir as obras do diabo. Não tem necessidade alguma de eu fazer aliança com ele. E sem contar que, se eu fizesse aliança com ele, seríamos casa dividida. E casa dividida não subsiste. Sabe o que eu me lembrei quando Jesus falou aqui de reino dividido? Eu lembrei de Gênesis 11, na Torre de Babel. Todos falavam a mesma língua. De repente veio o Senhor e confundiu a língua daqueles homens. Imagina um mutirão como os nossos aqui aos sábados, só que alguém pedindo areia e o camarada trazia água. Era assim, misturou as línguas. Tijolo, ele mandava argamassa. Não é? Me ajuda, eu preciso de enxada. E ele levava uma colher de pedreiro. A língua foi misturada, reino dividido. Confusão. Aquela confusão de Gênesis 11 foi para dividir as nações. Foi para impedir que aquele povo estivesse unido. Porque a unidade traz força e poder. Todo o reino de Deus unido, força e poder. Ontem lá em Mangaratiba, né? A memória vai escapando, né? Serra do Piloto. A unidade, né, João?
Mangaratiba, ovelhas lá do meu querido pastor Léo. Boçoaba, do meu querido pastor André Lopes. Tinha gente lá de Caputera, não tinha? Tinha gente lá de Campinho, lá no Quilombo de Paraty. Tinha gente lá. A união, amados, usando uma brincadeira, a união não faz só açúcar, não, né? A união, ela faz força, poder, alcança. Como nós seríamos, amados, mais envolvidos e efetivos na obra de Deus se a gente fosse menos separado, se a gente brigasse menos, se a gente fizesse questão de coisinha pequena, de perspectiva teológica, que vai ficar por aí. Mas se isso é verdade, preste atenção, no reino de Deus, no reino do diabo é assim. E infelizmente, o reino do diabo costuma ser mais unido do que o reino de Deus. Foi Jesus que disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Agora mesmo pode ter alguém fazendo um trabalho para que você não compreenda a palavra de Deus. Eu me arrepio todo, mas o falecido Billy Graham diz que certa feita soube de alguém que estava num avião e uma pessoa do lado orando fervorosamente. E aí se perguntou para ele, mas poxa vida, que bênção, né? Eu também sou cristão, vejo que você está orando muito. Ele falou, não sou cristão não, pelo contrário, eu sou da igreja de Satanás e eu estou orando pela queda moral de pastores no mundo. A gente não tem muita ideia disso e a gente às vezes nem quer muito acreditar nisso. Mas a verdade é que o reino das trevas, amados, é unido. Muito mais unido do que a gente. Você acha? A gente tem batista, presbiteriano, metodista, assembleia, uma confusão só. O reino das trevas é tudo filhos do diabo. É uma denominação só. Filhos do diabo. E são fervorosos. E fazem sacrifícios. E fazem cultos. E fazem intercessões. E dedicam determinados lugares. E marcam determinados territórios. Creia nisso, hein? Jesus disse, versículo 18, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Jesus está dizendo, você acha que Satanás vai dar mole de fazer aliança comigo? Ele sabe quem eu sou, cara. E tem outra coisa, Jesus pega, porque haviam judeus exorcistas, que expulsavam demônios. E aí Jesus usa esse argumento contra eles. Se vocês dizem que eu expulso os demônios, versículo 18, por Belzebu, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês expulsam? Que eles sejam juízes, então, de vocês. Agora, se segura na cadeira aí. Se concentra aqui. Por favor. Jesus diz, se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino dos céus. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, não está? Você está vendo o que eu estou fazendo, né? Eu expulso pelo dedo de Deus. Não é nem pela mão completa de Deus. Deus não precisa nem colocar a mão completa, não. É um dedo apenas. É um dedo. Matthew Henry vai dizer o seguinte, suas maiores e mais poderosas obras foram realizadas pelo seu Espírito. Mas se o Espírito nessa obra é dito ser o dedo do Senhor, talvez possa dar a entender quão facilmente Cristo fez e poderia vencer Satanás, mesmo com o dedo de Deus, exercendo o poder divino em um grau cada vez menor do que em muitos outros casos. Ele não precisava desnudar seu braço eterno. Aquele leão que ruge quando lhe agrada é esmagado como uma mariposa com o toque de um dedo. O cara pode ser o endemoniado que for, pode ser uma configuração demoníaca. Jesus só basta o dedo. Eu creio, amados, de que aqui nós temos uma alusão a Êxodo 8:19, quando os magos de Faraó foram
colocados em xeque, porque tiveram de admitir, olha, o que está acontecendo aqui é o resultado do dedo de Deus. Aleluia. Eu me lembro do dedo de Deus escrevendo na parede de Belsazar. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste na balança, foste contado e encontrado em falta. Seu reino, Belsazar, louco, maníaco, será dividido e entregue aos medos e aos persas. O dedo de Deus. O dedo de Deus. Cristo estabeleceu o seu reino entre nós pelo dedo de Deus. Não é uma obra difícil, amados. A Ucrânia está suando a camisa, entregando os melhores homens para tentar recuperar territórios perdidos pelos russos, com armamentos, treinamentos feitos por potências estrangeiras e mandadas a eles. Eles estão tendo que lutar, como diria no Rio Grande do Sul, pelear. Mas Jesus, Jorge, o dedo de Deus. Ele diz, Tom, o reino já está entre vós. Aquele Jesus que na cruz estendeu suas mãos com seus 10 dedos, cravados na cruz do Calvário, na verdade só precisou de um dedo para expulsar Satanás, para cancelar o escrito de dívida que era contra nós, como diz Paulo aos Colossenses 2, 14 e 15, para remover completamente a minha e a sua condenação. Na cruz já não tem mais dívida nenhuma, PG, pago, cancelado, perdoado. Apenas com o dedo de Deus, Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Apenas com o dedo de Deus. O dedo de Deus. Apenas com o dedo de Deus, eu creio, amados, e Apocalipse 20 vai dizer, apenas com o dedo de Deus, Jesus pegou a chave do abismo, uma grande corrente, amarrou Satanás ao pé da cruz do Calvário. Ele é como um dragão, uma antiga serpente amarrada, segura, presa por 1000 anos, que não é literal, mas por 1000 anos que começou na morte de Cristo e vai terminar na sua segunda vinda. O diabo já está, amados, derrotado, manietado, preso, limitado, não pode confundir as nações, por isso missões existem, por isso que cada pecador que se converte pelo dedo de Deus é Jesus dizendo, Satanás, fica no seu lugar, cão bravo, você late, mas não pode morder todo mundo. Sua liberdade é restrita, Satanás. Satanás, amado, está lançado no abismo. O maioral, o chefão, o caramunhão está lançado no abismo. Há um selo de Deus sobre o lixo onde ele está, a toca que ele está fedorenta. Hoje age aqui os demôniozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, os asseclas, como diria o meu querido Vitor Manuel Valente. Demônios agem ainda, principados agem ainda, mas o diabo está no cabresto de Jesus. Está ali, ó, seguro. O diabo só faz aquilo. Martinho Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Está ali, ó. O diabo fica pianinho quando chega uma irmã de oração de coque da Assembleia de Deus e com poder e unção diz, o sangue de Jesus tem poder.
Você não precisa ter força, ter eloquência. Não precisa fazer teologia. Chega, fala. Se não falar, a sua presença cairão demônios de um lado, do outro. Vá com fé. Vá preparado. Algumas castas só saem com jejum e oração, é verdade. Se prepare, não tenha medo. Encare o diabo, pega pelo chifre. Ele já está derrotado. Está amarrado. Por isso que Jesus disse no versículo 22, 21 e 22, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Esse é o valente, o diabo, o forte. Ele acha que é o bonzão, né? É o valente. Mas versículo 22, aleluia, diz o quê? Mas se aparece alguém mais valente que ele, repita comigo, mais valente que ele. Quem é esse mais valente que ele, gente? Qual o nome dele? Jesus, o mais valente, amados. Já pensa que é valente? Jesus é mais valente. Vence-o, tira-lhe a armadura e reparte os seus despojos ainda. Chega chegando. Chega batendo. Chega impondo autoridade. Chega, vence, tira a armadura e dá reparte seus despojos. Aí Jesus adverte, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, Jesus está dizendo à sua igreja hoje. E aí, você vai ficar do lado de quem? Hein? Vai ficar aí achando que a vida cristã é uma vida de paisagem? Uma vidinha de Cinderela? De Rapunzel? De Branca de Neve? Acha que é etílico? Acha que é Frozen? Vida cristã, amados, é guerra. É batalha. É olho a olho com o capeta. É sentir aflições na carne. É ficar madrugada acordado para orar. É ser afligido no corpo. É ter uma coisa e outra acontecendo na sua casa para lhe tirar do foco. Luta. É você olhar para sua mulher, brigar com ela e depois falar, por que eu fiz? Não sei. É dissensão, é discórdia. É ter um filho adolescente que se corta apenas para chamar atenção. É luta. É o menino que acha, eu acho que eu gosto de menino. Ou a menina falar, acho que eu gosto de menina. É demônio. É vida sendo destruída. E a gente acha que isso é por conta da cultura? Também. Isso é por conta da política? Também. Isso é por conta do mundo que a gente vive? Também. Mas a palavra de Deus nos diz, amados, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades. Gente que opera nas regiões celestiais. Quem não é contra nós é a favor de nós. Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Quem é comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é de Jesus, ou pede para sair. É um favor que você nos faz. O falso cristão é pior do que um ímpio. Um falso crente faz mais estragos na igreja de Jesus do que um inimigo da fé. É preferível, amados, lidar com o homem das trevas do que lidar com o crente dissimulado. E daí Jesus termina com outra porção, João. O seu coração deve ser casa de Jesus. Porque quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, no grego, áridos, sem água. Aí eu me lembrei do Salmo 1. Antes ter seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O crente anseia pela água. A água é vida. A água é batismo, amados. A água é limpeza.
A água purifica. O nenenzinho da Renali está confortavelmente envolvido em meio à água. O líquido amniótico está ali nadando. Oh, que bênção! Oh, que culto maravilhoso! Ai, que alegria! Eu vou mergulhar nas águas do Espírito. Água é vida. O demônio não gosta de água. O demônio gosta de lugares áridos, porque lugares com água é lugares de vida. Onde a água tem vida. Que Deus mande água para o Nordeste, para algumas regiões. Onde tem água, tem vida. Quando chove no Junco, o pastor Ronaldo fica tão feliz que me manda foto. Pastor, está chovendo aqui. Porque a água é vida. Os demônios, o espírito maligno sai, anda por lugares áridos. Lugares áridos é lugares sem água. Procurando repouso. Não achando, ele diz, olha só, porque o demônio é uma personalidade, tá ok, gente? Demônio é uma personalidade. Ele pensa, ele fala, ele sente, é uma personalidade. É um anjo. É um anjo caído, mas é um anjo. Então ele pensa e diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Olha só que petulância, amados. O diabo tem pessoas que ele considera sua. O demônio fala: voltarei para minha casa. E a gente sabe que tristemente é verdade, né? Existem pessoas que são casa de Satanás. Casa de demônios. Jesus diz: e voltando, a encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Não me pergunta se isso é literal, não é. Isso não importa. Se um espírito demoniado já faz um estrago, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, não faz maior diferença. Mas ele diz que vai trazer mais. E aí, à medida que a pessoa for endemoniada várias vezes, ela vai envolver-se com mentira, trapaça, prostituição, bebida, drogas. E aí vai juntando. Vai juntando. Quando você assistir noticiários, não estou querendo que você tenha uma visão fanática, mas você não precisa ser fanático. Um padrasto que pega um enteado de 4 anos, sufoca, maltrata, deixando... E o que é isso? É gênero humano? Tem muito de homem ali, porque tem homem que é pior do que o demônio. Por isso que ali não é somente o endemoniamento, porque senão ele não seria responsável pelos seus atos. Isso é muito importante a gente precisar. Nem tudo é endemoniamento, mas tudo é influência demoníaca. Não dá para explicar, mas deu para entender? Nem tudo é possessão, mas é influência. Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Seu coração é casa de quem? O último estado de quem foi endemoniado, se libertou, ou entre aspas, foi liberto, e depois voltou, é como a porca que volta ao... Esse texto é terrível, mas é verdade, né? Que volta ao vômito, amados. Porque tem gente, amados, que... Vou ler até o texto para não ficar falando muito, porque é forte. 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. É como com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. O ensino aqui é que não adianta ser livre do demônio se a pessoa não convidar Cristo
para habitar em seu coração. Não adianta. Cuidado com esses casos, porque existem pessoas que roubam o nosso tempo. Você vai lá, prega o evangelho, ora pela pessoa, a pessoa é liberta. Aí naquele momento ele aceita. Aí você volta. Aí depois dá tudo de novo. Aí você vai lá e de novo. Eu me lembro de um livro de Francis Frangipane, em que ele fala de um pastor que ficou tão atormentado, porque era uma jovem, se não me engano o nome Laura, que sempre ligava para ele, sempre estava com problema, sempre estava com algum tipo de depressão, de possessão, de sugestão. E um dia ele falou o seguinte: gente, essa situação está me cansando demais, eu falo a mesma coisa, a pessoa nunca muda. E ele chegou e falou o seguinte: teve discernimento, eu vou orar e vou declarar. Quando ele orou e falou e clamou o sangue de Jesus, a Laura mudou de voz, falou como um homem forte, um valente, dizendo o seguinte: eu quero cansar você. A gente precisa tomar muito cuidado. Não adianta a pessoa ser liberta do demônio se ela não aceitar ser a habitação de Cristo. Não adianta ter aparência de liberdade se a liberdade não for de fato. Jesus disse, e esse é um texto que é dito em tantos contextos loucos por aí, né? Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. E diz ainda, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em 4 minutos eu termino. João, Jesus liberta o homem de si mesmo e de demônios do seu coração. A palavra de Jesus com autoridade ecoa por todo o universo. Amados, chega no nome de Jesus. Não há. Pode ser qualquer língua. Pode ser na África de fala francesa, pode ser no Canadá da parte que fala inglês, que tem a parte que fala francês também. Pode ser no Brasil, em qualquer das regiões. O nome de Jesus. Em Mateus 12 tem esse texto paralelo. Só que há uma frase que a multidão falou, que Mateus registrou, que dizia o seguinte: não seria este por acaso o filho de Davi? Numa leitura comum nossa, dá a ideia de que essa pergunta foi uma pergunta como alguém que estava querendo crer, né? Mas a pergunta no original, ela esconde um deboche. Então a pergunta da multidão foi assim: não é possível, esse por acaso é o filho de Davi? As pessoas não creram, amados. As pessoas viram os sinais de Jesus e não creram. O pessoal de Cafarnaum não creu. O pessoal de Betsaida não creu. O pessoal de Nazaré não creu, cara. De Corazim não creu. Até hoje tem gente que não crê. Tem gente que vê a libertação acontecendo da sua família, mas não crê, Nivelto. Não dá para entender, não crê. Tem gente que é curado pelo Senhor ali, foi curado, mas não crê. Volta à mesma imundícia que vivia. Segundo João, quem não é casa de Cristo é casa de Satanás. Não é porque estamos diante de uma batalha invisível que ela é menos real, amados. Jesus chama o coração de casa. Casa. Ou Satanás se sente em casa dentro do seu coração, e aí você vai estar perdido, e o seu último estado vai ser cada vez pior do que o primeiro. Ou você diz: Jesus, entra na minha casa, entra no meu coração, Senhor, habita em mim, Senhor. Como Paulo vai dizer aos Colossenses: habite pela fé Cristo no seu coração. Não dá, gente. E assim, Jesus dentro da sua casa, dentro do seu coração, você vai ser livre. Aleluia. João deu clique, completamente livre. Eu quero terminar com uma história que já ouvi de Joel Pique, numa conferência da Fiel. Era o período, amados, da escravidão.
Um senhor adquiriu num leilão, num posto na cidade, uma escrava. Ele compra aquela mulher. Ela está embrutecida. Havia sido violentada de todas as formas que você pode imaginar e acrescenta um pouco mais. Essa mulher completamente destituída do seu valor humano. Essa mulher, que me perdoe a expressão, estava ali mais sua parte animal do que a parte humana. Muita dor, muito trauma, muita violência. Esse cidadão pega um papel, então, que estava em cima da sua mesa e oferece àquela mulher, aquela moça. E diz: tome, moça, pega esse papel. A mulher nem olha para o papel. Sem pensar duas vezes, ela dá uma gusparada na cara daquele senhor. Ainda com o guspe correndo por sua face, ele pega o pano, um lenço limpo, enxuga o seu rosto, pega aquele papel novamente e entrega para aquela mulher. Ela pega mais uma vez o papel e dá outra gusparada no rosto daquele homem. Ele limpa o seu rosto novamente. Olha para aquela mulher com raiva, de cabeça baixa. E ele se inclina para ela e diz: você não pode entender mesmo. Você não pode compreender mesmo. Você sabe que papel é esse que eu estou lhe dando? Ela mantinha sua cabeça baixa, só estava ouvindo. Ele disse: se você soubesse que papel é esse que eu estou lhe dando, você o aceitaria, mas eu vou lhe explicar agora. Quando aqueles homens estavam lhe vendendo ali no leilão, na praça, eu a comprei. Esse papel aqui significa que eu sou seu dono. Mas eu estou lhe dando este papel de volta. Sabe o que isso significa? Significa que quando você pegar esse papel, você será dona de si mesma. Ou seja, você poderá ir embora. Você estará livre. Nunca ninguém mais vai poder comprá-la. É o seu documento de liberdade. Nisso, aquela moça levanta a cabeça vagarosamente, olha nos olhos daquele homem e diz: o Senhor me perdoe, por favor. Ele disse: claro que sim, moça. E ela disse: então eu posso lhe pedir uma coisa a mais? A mulher disse: claro. O homem disse: claro que pode. E ela então timidamente perguntou para ele: já que o Senhor me deu esse papel, e a partir de agora eu sou livre, o Senhor me permite ser sua escrava para sempre? João Batista, eu já ouvi essa história várias vezes. Mas quando eu li de novo, eu me lembrei de um hino do cantor cristão, o 402. Eu preciso citar esse hino. É a minha história. Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata. Foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste. Para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. As outras estrofes.
Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. E a última estrofe, essa é para arrepiar. Eis que eu estou aqui na terra, estamos aqui, amados, esperando teu voltar. Aleluia! Levarás então a escrava, aquela que te lhe deu tantas gusparadas, e que o Senhor limpou tão delicadamente seu rosto, e me deu de novo a liberdade. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. Quem souber, canta. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Abaixa a cabeça, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque o diabo não tem lugar na sua vida. Seu coração tem dono. Você antes comia com o diabo. Você antes era servo dele, era serva dele. Era cavalo dele. Agora você é príncipe no reino de Deus. Você é princesa no reino de Deus. Ah, pastor, mas por que príncipe e princesa? Porque você é filho do rei. Quem é filho do rei é príncipe. O Charles era príncipe, agora é rei. William agora é príncipe. Sucessão do trono, príncipe de Gales. Aleluia. Ele nos tirou da escravidão, amados. Servíamos a Satanás. Bastou um dedo de Deus, Jesus disse, ser livre. Quarta-feira, na classe de batismo, vai ter gente aqui que vai na classe porque está livre. Está livre para poder batizar. Tem gente aqui que está vivendo uma vida cristã meio barro, meio tijolo. Tem gente aqui que está brincando de ser crente, mas a partir dessa mensagem vai dizer o quê? Se quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajuda espalha, eu sou de Deus. Está na hora, queridão. Está na hora, queridona, de você fazer parte do povo de Deus. Satanás continuará agindo. Você vai sair daqui, você vai ser provado, tentado. Situações embaraçosas no seu entorno. Mas, amados, eu quero profetizar sobre você a bênção. A bênção que vai adiante de você. A bênção que vai atrás de você. A bênção que vai por todos os lados. O Senhor vai preparar você para chegar em casa. O Senhor vai guardar a sua família. O Senhor vai guardar a sua saúde. Saúde física, mental, emocional, espiritual. O choro de hoje vai se transformar em risos amanhã. Ele vai transformar o seu luto em festa. Vai mudar sua vida. Vai mudar seu destino na eternidade, queridão e queridona. Agora, adiante, à frente do seu nome, no livro da vida, escrito com a tinta vermelha do sangue carmesim do Cordeiro, está escrita a palavra perdoado, perdoada. E nenhuma condenação há mais para você. O diabo é mentiroso, vai lhe tentar, vai lhe provar. Surdo ouvinte, você será tentado a se prostituir, a beber, a se envolver em qualquer outro vício, a mentir,
a defraudar, a ser defraudado. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é nascido de Deus, João vai dizer que o maligno não toca. Você não habita em lugares áridos, você habita em lugares com água. O Senhor lhe tirou do deserto. O Senhor lhe colocou nos mananciais. O Senhor está te colocando em mananciais. Ele está abrindo rios no deserto para você passar. E aí, queridão? Tá bom para você, queridona? E você vai ficar livre daquele medicamento que você tem tomado para dormir, porque Deus criou o sono. Não há necessidade. Deus vai lhe dar tranquilidade. Não é porque eu estou mandando, o médico vai tirar mesmo, pode ter certeza. Porque você vai ser curado. Vai chegar e falar, ó, vai ser desmamado aos poucos, para não ter nenhuma complicação, né? Médica. Porque o Senhor vai te libertar, queridão. Queridona. É isso. Amanhã é segunda-feira. Aí você vai acordar um leão, um touro. Animado. Animada, encorajada. Vai profetizar sobre os seus filhos. Colocar a mão na cabecinha deles e dizer, seja abençoado do Senhor. Seja abençoada do Senhor. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Clame ao Senhor pela bênção dEle. Peça a Ele para fazer morada na sua casa. Para guiar a sua vida. Essa semana, tanta luta, amados. Oh, tem luta, hein? Tem luta, hein? Uau! Como tem luta. Mas o Senhor já disse que Ele estaria com você. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, hein? Por você mesmo você é um fracote. Mas quando Jesus está em você, você vai passar por cima. Deus vai te guardar. Quem trabalha com condução de carro, Deus vai te guardar na estrada. Deus vai livrar sua casa. Creia. Vai te dar um avivamento. Deus, obrigado por essa palavra. Só Jesus liberta o homem. Nós somos aquela escrava que uma vez livres, aceitamos estar sujeitos ao Senhor. Deus, eu não sei o que vai acontecer essa semana. Quais vão ser as lutas, as provas. Mas, ó Pai, eu sei de uma coisa. O Senhor vai na nossa frente. E nós vamos encarar o que tiver que acontecer. Vá conosco, Senhor. Guarde a nossa família, Senhor. Nossos filhos que ficaram em casa. Deus, guarda. Nos visita, Deus. Ó Deus, por favor. De maneira tal amaste que por mim, Senhor, morreste. Para remir-me do pecado, tu morreste em meu lugar. Obrigado, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. No nome de Jesus. Amém. 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 Você sente, queridão, queridona, ore silenciosamente, ore mesmo, ore, ore. Eu quero estar na porta para cumprimentar vocês, tá ok? Deus abençoe a todos, a todos, a todos, a todos.